E a gente vai falar sobre obesidade por quê? Primeiro, para saber que nem sempre quando você não está no peso que você gostaria, você é obeso. Segundo, às vezes, mesmo quando você pesa muito, você ainda não é obeso. E terceiro, que obesidade, por mais que seja um critério diagnóstico que está no Código Internacional de Doenças, portanto é reconhecido como doença, você tem obesidades que são piores, algumas que são piores do que outras, porque elas vêm com situações relacionadas à síndrome metabólica, que está associado a elas, que fazem com que você tenha quadros mais graves do que outros. Então, necessariamente, o quanto você tem de peso é o quanto é grave a sua obesidade. Vamos colocar duas situações aqui hipotéticas. Você tem um indivíduo com um IMC de 35. Tá? Lembra IMC? IMC é o seu peso dividido pelo quadrado da sua altura. Se você está acima de 25, você é considerado obeso. Né? Mulher acima de 30. Mas vamos pensar num sujeito que está com IMC de 30. Só que ele não tem comorbidades. Ele não tem pressão alta. Ele não tem resistência periférica à insulina. Ou tem muito pouco. E vamos comparar com um sujeito que tem um IMC de 26,5. Mas ele tem pressão alta, toma 3 remédios para hipertensão. Ele não tem uma adenoma de adrenal, ele tem uma hipertensão arterial sistêmica aí, sem uma causa definida, né, uma hipertensão essencial. Mas ele toma 3 remédios para pressão arterial e ele tem essa condição. Um outro tem 24,5, só que ele tem uma hemoglobina glicada de 5,9. O que é uma hemoglobina glicada? Hemoglobina glicada é a forma que os médicos, principalmente os endocrinologistas, eles avaliam a sua glicemia média. E é muito interessante esse exame, porque muito paciente que tem diabetes ou tem resistência à insulina e que é rebelde ao tratamento, ou é rebelde à dieta, nós vemos se ele, ou constatamos que ele não está seguindo as orientações que foram dadas. Por quê? Porque a hemoglobina glicada, ela se divide em 3 fases diferentes. Metade dela é do último mês, o mês anterior ao exame. 25% do mês anterior a este e 25% do terceiro mês anterior ao exame. Então, mês atual, mês anterior e mês anterior do anterior. 3 meses. A glicada, ela vê a média dos últimos 3 meses. Então não adianta ele ficar de jejum 2 dias e fazer o exame de sangue, que por mais que a glicose dele dê mais ou menos boa, a gente vê pela glicada que alguma coisa está ruim. Em relação a parâmetros, glicada abaixo de 5,6, incluindo 5,6, paciente normal. Glicada de 5,7 a 6,4, paciente em pré-diabetes. Glicada de 6,5 acima, diabetes. Tá? Então vamos lá. Nosso paciente com uma glicada com IMC de 24,5 e uma glicada de 5,9. E aí? A gente tem um cara de 30 de IMC sem comorbidade. A gente tem um cara de 26 de IMC com hipertensão arterial. E a gente tem um terceiro indivíduo que não é pela conta obeso, 24,5. Só que ele está em pré-diabetes. Como que você olha isso? E essa é a importância e a dificuldade da medicina. Essas pessoas, elas estão ou não em determinados critérios diagnósticos. Porém, o que são as comorbidades que vão criar uma situação de insegurança de saúde para elas são diferentes. E o que você deve fazer? Você deve tratar. E o que há de comum nessas 3 pessoas? O que há de comum é que se você perder peso, aliás você não, se a pessoa perder peso, ela vai melhorar o quadro metabólico dela. Ah, mas o paciente que tem 30 de IMC, ele não tem comorbidade. Concordo.
Mas quem te garante que se ele permanecer com esses 30 de IMC durante um período, ele não desenvolver Lassa, né? Vai correr o risco? Então o que a gente faz? Coloca numa situação de perda de peso, por quê? Porque o risco dele permanecer obeso é muito grande. Vocês viram aí com todo esse episódio que nós estamos vivendo de pandemia, o quanto as pessoas que tinham obesidade, elas tiveram sua gravidade aumentada em relação aos pacientes não obesos. Ou os pacientes com síndrome metabólica, eles tiveram piores chances em relação à saúde do que os pacientes que não tinham síndrome metabólica. Então, sabe, pessoal, é muito difícil ser médico